Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, norte do Paraná. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite, amigos. Como sempre, o país continua movimentadíssimo. É dia e noite. Não há paradeira. Principalmente no setor de segurança pública, violência policial e outras coisas. É em Londrina, é no Paraná. Nas grandes cidades. Vamos pegar aqui o Paraná. Qual é a maior taxa de imposto cobrada sobre óleo diesel no Brasil? Quem está em primeiro lugar? O Paraná. Por que isso? 37%. Em primeiro lugar. Isso porque nós temos produção aqui no Paraná de petróleo e gás. E gás. Petróleo e gás. E é um estado pequeno, assim, relativamente, todo asfaltado. Não era para ter dificuldade em transportar o petróleo para cá. Não. É verdade. Que justificasse um aumento o maior do país. Mas ó, ICMS, 37%. Em cada litro de gasolina, 37% é quase metade. É do imposto para o Estado. Do Estado. Né? E num ano eleitoral. Acho que o Ratinho, governador, já dá como favas contadas a reeleição, porque o outro candidato é o Requião, que está mais velho, mas também não está se movimentando muito. E o outro candidato, com mais ou menos que se sabe, é o Silvestre, que foi prefeito de Guarapuava, mas que também o partido dele é pequeno. É tudo figurante. Né? É tudo figurante. Então, sabe na novela, no filme, que eles contratam o figurante para passar ali e tal, para dizer que tem movimento. O artista vai gravar uma cena na sorveteria com a namorada, aí tem as pessoas ali andando para lá para cá, aquilo é figurante. Olha, o Ratinho, governador do estado, ele sacou, ele descontou, acho que R$300 do professorado para ajudar não sei no que, mas não devolveu até agora. Acho que é para fazer caixa, uma coisa assim. Eu sei que sacaram do ordenado de cada professor da rede estadual. R$300 de cada um? Eu não sei bem como é que ficou isso, até vou verificar. Mas quem tem que explicar para a população e ir para a rua são os professores. E o sindicato dos professores. O sindicato. Que também está quietinho, hein? Não fala nada. Quietinho, Parece, sabe o quê? O sindicato dos caminhoneiros. Você não acha que eles estão calados demais? No Brasil inteiro? No Paraná e no resto do país? Eu não sei qual que é a mágica que foi feita, porque eles estão pagando caro para transportar, para conduzir o caminhão, pagando caríssimo. Não houve melhora nenhuma desde que o novo governo assumiu, não é isso? Nada, nem perspectiva tem com relação a isso, e eles estão caladinhos. Pois é, não é interessante? Olha aqui, uma outra coisa, o pessoal fez uma pesquisa, produtos que você compra, diminui o tamanho, e diminui o volume e diminuiu-se a quantidade. É pasta dental, é não sei o que e tal. E também ninguém fala, não tem fiscalização. Repara para você ver, você compra. Então compra o creme dental, você abre, ela está mais fininha e está só em 2/3 de produto, o resto é vazio. Não é tipo enganar o povo? Eu não sei, falando em enganar o povo, doutor Viana, essa história da polícia quando ela tem problema, polícia de modo geral, o chefe, o diretor, diz, olha, afastamos o policial que cometeu tal erro. Abriu-se inquérito, eles ficam à disposição, vamos abrir inquérito e vamos... Só que abre-se o inquérito, ótimo. Só que a gente nunca fica sabendo se concluíram o inquérito. Qual foi a decisão? É o caso agora de Sergipe, é o caso da Polícia Rodoviária Federal que matou o cara. E isso é tortura. Não foi tortura que eles fizeram com ele? Matou, mas não dava cadeia? Vai, eu, você, o Adilson, qualquer gente do povo. Torturar, vamos direto para a cadeia, não vamos? Sim, mas acontece que a corporação já disse que eles não cometeram excesso nenhum. Meu Deus. A corporação emitiu uma nota dizendo que eles agiram dentro da legalidade, porque tiveram que fazer uma contenção em função da resistência e desacato à prisão.
Isso porque policiais rodoviários federais, eles estavam em local que não era a rodovia federal, não tinha nada a ver. É a rua da cidade, não tinha nada a ver. E o rapaz estava sem capacete. Foi por isso. Nem crime é isso. Nem crime é isso. Não está no quadro de detenção. Aí eles pararam, o rapaz surtou lá, que estava levando bronca dele, surtou. Eles em dois já tinham, pelas filmagens, já tinham dominado, porque algemaram, já tinham dominado o cidadão. Era desnecessário. Mas um cara de chinelo, de bermuda, magrinho, magrelo, com compras na bicicleta. Ele estava de bicicleta. Levando para casa. Para casa. Aí botaram ele no porta-mala, seguraram as pernas dele para ele não se bater e jogaram o gás. Meu Deus do céu. Para sufocá-lo. E disse que era para conter a violência do cara. A resistência. Então, aí mais estarrecedor é a corporação emitir uma nota dizendo que eles agiram dentro da legalidade. Então, como é que a corporação vai investigar? Como é que a corporação vai punir o cidadão? Eles deram lá um afastamento, daqui 60 dias eles estão na rua e ninguém fala mais nisso, a imprensa some. Mas tem uma notícia nova hoje. O diretor da Polícia Rodoviária Federal demitiu o diretor de logística e demitiu também o diretor executivo da Polícia Rodoviária Federal. Eu não sei se do estado de Sergipe, onde aconteceu, ou se de modo geral no Brasil. Demitiram, mas não sei se vai resolver o problema. Não, isso aí é só para dar uma acalmada, para a imprensa acalmar, e eles foram demitidos daquele cargo. Daquele cargo. Mas vão ocupar outro cargo, porque já que é federal, eles vão para outro lugar, outra diretoria e tal, e vai ficar por isso mesmo. Nós não vamos ver resultado nenhum. Nem o pedido do advogado da família de indenização por parte de quem? Do governo federal. Porque é a Polícia Rodoviária Federal. Sim, vai ter, a ação é contra a União. Contra a União. Vai levar 84 anos porque eles ficam esperando o resultado criminal, que não vai ter nunca. Que não vai ter nunca, está na gaveta. Vai ficar na gaveta. Não, a violência policial, aquilo, Militão, meu amigo, aquilo é tática de guerra. Eles são treinados como se fosse treinado para guerra externa. Se nós estivéssemos sendo invadidos por um país e prendesse o inimigo. Então, você usa de todas as armas e todas as formas de violência contra aquele inimigo. Até matar é válido. Mas não para o cidadão civil. A população, o cidadão andando, voltando para casa de bicicleta ou de moto, sem capacete. Então, você prende o cidadão e mata. Para mostrar o quê? Para mostrar que a polícia tem que ser respeitada por desacato e por resistência. Isso é uma política errada. Nós estamos errando muito. A polícia está cada vez mais violenta. Agora determinaram que volta o curso a todos os policiais de direitos humanos. A todos os policiais. Vai adiantar? Não vai pelo seguinte. Veja, primeiro, que é muita petulância ter extinguido um curso desse. Porque se você vai fazer policiamento civil, você tem que saber. Olha, a polícia está tão violenta que você vê todos os dias nos noticiários policiais, todos os dias, a polícia, o cidadão, vamos supor que ele tenha furtado ou roubado um celular de uma senhora. Roubou a bolsa da senhora e saiu correndo. Chamam a polícia sai, vê onde ele está e mata o cara. Por quê? Porque ele estava fugindo. Então eles matam. Outro dia, num posto de gasolina, aqui em Londrina, foram assaltados, 2, assaltaram o posto, chamaram a polícia, pegaram os caras 2, 3 quarteirões para frente, mataram os caras. Para que matar, gente? Isso não é a condição da polícia, nós não estamos em guerra externa. Vamos para o intervalo, os assuntos são vários e o tempo nosso é curto também, né? Mas já voltamos.
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta. Mais um assunto, doutor Viana. Vamos pegar a Bahia. Bahia é próxima aí de Minas Gerais. Naquele resort luxuoso, o proprietário Leandro foi preso, não sei por que foi preso. Aí a mulher dele, esposa bonita pra caramba, tal de Shirley, tinha que administrar, mas sozinha não dava conta. Aí arrumou alguém para dar uma ajuda para ela. Arrumou uma mulher conhecida como Miquelona. Olha só. Passados uns dias, ela começou a ir menos visitar o marido na cadeia. Passado mais um mês, faltou o mês inteiro. Descobriu-se que ela passou a ser namorada da funcionária que ela contratou para ajudar da administração. O cara está preso e são coisas que acontecem, né? Coisas da vida, né? Coisas da vida, né? Né? Coisas da vida. Se ela passou a deixar de se interessar pelo marido que estava preso, é porque tinha outra coisa na parada. Estava gostando mais de outra coisa, não é? Na parada. E aí, como é que faz? Era outro ou era outra? Era outro ou outro. Porque agora tanto faz, é assim, né? A gente está se acostumando com isso, né? Tá, e não pode falar, senão, senão é processado. Doutor Viana, ontem um médico me disse uma frase que eu achei curiosa. Disse, Militão, o mundo está de um jeito que se você... Depois você vai me dizer se você achou que ele exagerou ou não e por quê. Ô senhor, o mundo está de um jeito seguinte, se você for branco, pobre e... Como é que chama o cara que é homem que gosta de mulher, só de mulher? Como é que chama? Hétero. Hétero. Se você for branco, pobre e hétero, você está fora do quadrado. Ele acha que está desse jeito, por aí. Hoje em dia está difícil você dizer quem está dentro, né? Né? Quem está dentro? Porque nós estamos vivendo um mundo de diversidade. De transformação. De transformação, isso diversidade, de tudo. Graças ao cinema, à televisão. A internet. E ao que mais? A globalização, né? Globalização, né? Porque... As pessoas começaram a cobrar os seus direitos, é isso? Porque hoje nós temos informação. Hoje, outro dia eu vi uma autoridade falando isso. Hoje, um operário tem muito mais informação e conhecimento do que um imperador romano. Tem, opa! Muito mais. Não, A vida do operário hoje
é mais confortável do que a do imperador romano. Você quer saber, a empregada doméstica que levanta às 6 horas para ir trabalhar, primeiro ela ouve o rádio, ela não ouve a televisão. E sai na rua com o celular. Sai na rua com o celular. E chega na casa da patroa contando as novidades. Aí a patroa bota a mão na cara e fala, não diga isso que está acontecendo. É verdade, não é isso mesmo? É isso. Ela ouve o rádio de manhã e sai, vai para o ponto de ônibus falando no celular e ouvindo as notícias ali, lendo as notícias. Notadamente, muito interessada no crime, quem matou, quem roubou, tudo, ela sabe de tudo. Quem largou, quem se separou, quem sabe de tudo. Sabe de tudo. E conta para a patroa desinformada que está em casa. Eu estou vendo o que o Biden vai fazer com esse excesso de armas. O estado do Texas tem mais armas que o resto dos Estados Unidos. E você viu o desastre naquela escola de Uvalde, cidade texana. O que fazer com isso? Mas a cultura americana e do Texas em especial, nem daqui a 100 anos vão desarmar a população. E você viu que o pai e mãe das crianças bota a culpa na polícia, que a polícia... Que demorou. 1h40 e não tinha nem chave. O zelador da escola não tinha chave para abrir, ou ficou com medo, para abrir a sala de aula onde o cara estava com 2 fuzis de assalto, isso é, de guerra, que ele comprou para... Que aniversário, hein? Foi comemorar o aniversário matando crianças. Porque lá você compra pelo correio. Ou na farmácia, até na farmácia. No Texas, até na farmácia. Não vai ter jeito, você acha? Não vai. Não, nem daqui a 100 anos. A cultura do texano é uma cultura armamentista. E não adianta que isso aí não vai mudar. Eles não vão ser. E lá, como tem a legislação estadual... O Texas é diferente da nossa Constituição federativa. Né? Aqui é tudo em volta de uma federação. Lá não, lá é a União dos Estados. É isso aí. E para encerrar, alguém sugeriu aos... eu não sei se foi um advogado, um líder trabalhista, um economista, um patrão... Eu não sei. Dizem que, olha, o que precisa para despedir os empregados é despedir com muito jeito, não é como o Trump, está demitido. O Roberto Justus, que fazia o programa dele aqui, ele vai lá, está demitido. Você manda o funcionário que está no Departamento de Recursos Humanos, o senhor está demitido. Por quê? Não sei, o patrão mandou cumprir e tal. Então, eles estão pedindo mais carinho na demissão. Você acha que tem carinho em demissão? Se consegue? O cara demitido está ferrado, não está? Mas de qualquer forma eu acho que a educação cabe em qualquer lugar, em qualquer setor. Mesmo sendo patrão e empregado, para demitir, tem fórmula mais suave de demitir. Demite, mas com educação. Termina um relacionamento bem. Não precisa ser grosseiro, eu acho que não precisa, né? Não há necessidade. Se tem um departamento de recursos humanos, essa pessoa que está lá... Tem que ser bem preparada. Tem que ser bem preparada, psicologicamente, em tudo. Não pode ser uma secretária qualquer, não, que pega laço. Não. Nem um gerentão que vai lá Tá certo. Doutor Viana, obrigado, boa semana, bom trabalho. Obrigado. Tá? E vamos torcer para que o mundo, Deus tenha pena dos estados do Brasil. Tem muita chuva, hein? A gente reza para Deus mandar chuva, mas agora está na hora de parar por aí, pelo amor de Deus. Né? Isso mesmo. Vamos embora, vem aí Marcelo Militão e seus convidados, sempre interessantes, sempre com uma ótima entrevista. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade.
com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Vamos falar agora sobre cálculo renal aqui no programa Militão e Militão. Está conosco, né, o médico urologista, o professor Dr. Horácio Alvarenga Moreira, que vai conversar um pouco com a gente sobre isso. Como vai, doutor Horácio? Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês novamente e discutindo esse assunto de tamanha relevância para a nossa população, né? Vamos tentar saber o que é e quais as causas do cálculo renal. Bom, o cálculo renal, como o próprio nome fala, né, é a formação de pedra no trato urinário, né? O rim tem como objetivo botar para fora uma série de substâncias indesejáveis, né? Tais como oxalato, né, citrato, né, que são substâncias que ácido úrico, né, que facilmente se cristalizam, né? E se o indivíduo tem um excesso dessas substâncias ou tem algum problema renal, ele pode formar cálculo, né? E com isso sofrer em decorrência disso. É um problema que atinge milhões de pessoas, né? Sim, né? Tem algumas sociedades, algumas populações que atingem até 15% delas vão desenvolver cálculo ao longo da vida, né? Por isso a importância de estar orientando, porque é uma doença né, que também pode ser prevenida, né? Mas o que causa? Existem algumas causas genéticas, né, algumas malformações renais que predispõem à formação de cálculo, né? Mas na grande maioria das vezes a formação de cálculo está relacionada com um erro alimentar, né? Aqueles indivíduos que são expostos a dietas muito ricas, por exemplo, ao cloreto de sódio, ao sal, né? E a gente está vendo uma mudança no comportamento da nossa sociedade, com cada vez mais consumindo alimentos de maneira inadequada, principalmente os fast food aí que exageram na quantidade de sal, justamente para saborizar esses alimentos e com isso eles são predispostos a formar mais cálculos. Qual o maior problema que ele causa lá no rim? O cálculo renal, ele pode obstruir a passagem da urina e não permitir que o rim trabalhe, que o rim filtre, né? E com isso o paciente passa a ter dor, né? E pode evoluir para uma insuficiência renal. Às vezes tem tantos cálculos que obstruem os canalículos renais e com isso o paciente entra em insuficiência renal. Às vezes tem que até ir para hemodiálise. Aliás, a segunda causa de insuficiência renal é causado por cálculos renais. Por isso que os cálculos renais têm que ser tratados antes que eles promovam dano renal e levem à insuficiência renal. Qual que embora a gente saiba que a questão o cálculo, a maioria é milímetro, né? Qual que é o tamanho que já preocupa muito? Bom, o cálculo renal, ele pode ter dimensões de milímetros, como você falou, ou seja, esses cristais são formados e às vezes são eliminados ainda na fase de formação, que são cálculos muito pequenos, às vezes passa até despercebido, às vezes tem o que a gente chama cristalúria, tem alguns cristais na urina. Mas pode adquirir dimensões enormes, às vezes 7, 8, 10 centímetros, ou seja, ocupar todo o rim.
Tem um tipo de cálculo que a gente chama até de cálculo coraliforme, porque ele ganha um aspecto de um coral, que é um cálculo que ocupa todo o rim, né? Ele vai crescendo, vai formando e ocupa todos os canais do rim, né? E esse, obviamente, quanto maior o cálculo, maior a dificuldade para se tratar, né? E cálculo para dar sintomas, como regra, são cálculos acima de 5 milímetros, ou seja, meio centímetro. Começa a dor. Né? Por quê? Porque o que promove dor no cálculo renal? É quando o cálculo vai sair e ele obstrui a passagem da urina. Porque o que dá dor é não é a presença do cálculo em si, mas sim quando o cálculo entope o canal da urina, aí a urina fica retida no rim, distende o rim e gera aquela cólica típica, né? Que é uma das dores mais altas que o indivíduo pode ter. Tem gente que diz que dói tanto quanto o parto, é isso? Exatamente, porque a dor do parto é uma dor extremamente severa e a dor da cólica renal também é severa, né? E às vezes um cálculo muito pequeno, um cálculo de 5 milímetros, ele pode enroscar no ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, e ele enroscando no ureter, ele promove obstrução e leva a esse quadro doloroso tão importante. Antes de falar de tratamento, você falou que tem prevenção. O que é a prevenção do cálculo? Na verdade, é uma vida saudável, né? O que a gente recomenda para esses indivíduos que são formadores de cálculo e a gente não acha uma causa específica para isso, a gente recomenda que tenha uma dieta o mais saudável possível, ou seja, uma dieta muito rica em frutas, verduras, né? Pobre em sal, né? Em sódio de maneira geral, pobre em proteína, porque uma das causas de cálculo são derivados da proteína, são as purinas, que são os cálculos de ácido úrico, né? Então esses indivíduos devem diminuir o consumo de proteína, em particular proteína animal, né? Atividade física, principalmente para as mulheres, porque as mulheres quando se aproximam da menopausa, elas passam a ter uma osteoporose severa e tiram cálcios e outros minerais dos ossos, e esses minerais são filtrados pelo rim e predispõem à formação de cálculo. Vai tudo pro rim, então. A atividade física fixa esses minerais nos ossos e com isso diminui a eliminação, né? Então veja que as recomendações para prevenir cálculo são as recomendações para uma vida saudável, né? Atividade física, não ganhar peso e uma dieta saudável. Tem gente que diz que tem que tomar muita água. A água, de fato, tem algum... Tem, né? Porque, como eu falei, são cristais, são solutos, né? Quando você aumenta a ingestão de líquido, você dilui esses solutos e facilita com que esses cálculos, ainda na fase pequena, sejam eliminados antes de se tornarem cálculos grandes. Então, a ingesta hídrica é fundamental. O ideal é que se tome 1,5 litro de água por dia, um pouco mais, um pouco menos, mas é o suficiente. Na verdade, ajuda o rim, né? Não é só a questão do cálculo, né? Perfeitamente. Tem gente que fala também que a questão da bebida alcoólica em quantidade, ela pode contribuir para a formação? Ou não tem uma coisa, uma ligação direta, vamos dizer? O álcool, né, normalmente, ele leva a uma acidificação da urina, né? Então, por exemplo, o indivíduo que tem predisposição a formar cálculo de ácido úrico, ele tem o álcool pode desencadear a formação desses cálculos, né? Então, o álcool deve ser evitado, né? Muito bem, nós vamos continuar falando sobre cálculo renal com o Dr. Horácio Alvarenga Moreira. Vamos falar dos tratamentos na sequência. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com
Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos de volta com o programa Militão e Militão, falando um pouco sobre cálculo renal. Vamos continuar a conversa com o Dr. Horácio Alvarenga Moreira, o urologista. O Dr. Horácio, agora vamos falar dos tratamentos. Como é que trata o cálculo renal? Sim, como eu falei, a prevenção é feita daquela forma com que a gente falou, né? E para aqueles indivíduos que já têm o cálculo, a gente tem dois grupos de pacientes. Aquele grupo que tem o cálculo recorrente, aquele que todo ano, toda hora está tendo cólica renal, a gente vai fazer o que a gente chama estudo metabólico e tentar identificar algum erro no metabolismo dele, ou às vezes é só na própria dieta, e corrigir isso para que ele não fique formando cálculo todo o tempo, Agora, quem já tem o cálculo instalado, esse a gente vai classificar ele em alguns grupos. Aqueles que têm cálculos muito pequenos, cálculos menores do que 5 milímetros, que como eu já falei são cálculos que podem ser eliminados espontaneamente, o que a gente vai fazer? Vai hidratar bem esse paciente e fazer com que ele tenha um volume de diurese para que esses cálculos possam ser eliminados espontaneamente, em torno de 1,5 litro por dia. E esses cálculos vão acabar antes que eles cresçam. Exatamente. Eles vão crescendo só? Mesmo que eles, cálculos de meio centímetro ou 5 milímetros, enrosquem no canal, você deve tratá-los clinicamente. Ou seja, tem alguns medicamentos que dilatam o canal e facilita a expulsão desses cálculos. Porém, quando os cálculos são maiores, 0,7, ou até 1 centímetro, e enroscam no canal, na grande maioria das vezes a gente tem que intervir nesses pacientes. E para isso, a gente tem a litotripsia extracorpórea, que é uma máquina que é extremamente evoluída, que emite ondas de choque fora do organismo, e essas ondas de choque, quando se deparam com o cálculo, elas promovem um impacto e fragmentam esses cálculos. É extremamente evoluído, pode ser feito inclusive de forma ambulatorial e com anestesia local. E isso fragmenta o cálculo vai se transformar em cálculos menores ou areia e será eliminado espontaneamente. Porém, se isto não é possível, aí a gente tem que acessar a via excretora, ou seja, a gente vai anestesiar esse paciente, vai entrar pelo canal, pelo canal uretral, ganhar a bexiga, entrar no ureter, e aí sim, com uma fonte de energia que é a laser, o laser tem que ter contato direto com o cálculo. A litotripsia extracorpórea, por ondas de choque, na verdade não precisa ter o contato, é uma coisa mais evoluída do que o laser, Mas você, como eu falei, quando a litotripsia não se aplica ou não funcionou, a gente entra com um equipamento pelos canais natural, pela uretra, e vai ganhar o ureter, vai chegar no cálculo e emitir essa onda de laser. E para isso, hoje, nós temos equipamentos de endurologia, que permite você visualizar muito bem o cálculo e administrar essa energia do laser de uma maneira bastante efetiva. É uma câmera, isso? Isso, é uma endoscopia. Através de um monitor de vídeo, você vai vendo tudo por dentro dos canais renais, encontra o cálculo e lá você vai emitir essa energia e vai fragmentar esse cálculo. E como anestesiou, o paciente não sente Não sente nada, E mesmo cálculos muito grandes, como eu falei para vocês, às vezes cálculos que ocupam o rim todo, a gente pode se usar dessa técnica para fazer, E aí, vamos pensar que tudo isso não funcionou, porque às vezes existem algumas condições que isso não se aplica, Aí nós teríamos as cirurgias laparoscópicas, que são cirurgias por furinho. Você entra dentro do abdômen do paciente, encontra o rim, vai lá, abre o rim e remove essas pedras e costura. Mas isso a gente faz raramente. É uma exceção. Exato. Na grande maioria das vezes a gente trata por via, como eu falei, de uma maneira conservadora, com a litotripsia extracorpórea, ou por via endoscópica, que são cirurgias orificiais.
que se usam de orifícios naturais, ou seja, não existe dano ao paciente, porque você entra, por exemplo, pela uretra, ureter, e então você não corta o paciente, né? Você usa canais natural do paciente. É uma tremenda evolução, né? Fantástica, né? O que tem de tecnologia para isso hoje, né? Até porque é uma doença que acomete indivíduos em fase produtiva, né? O indivíduo está trabalhando, normalmente é adultos jovens, né? E que ficam dias parados com o seu trabalho ou tendo desconfortos, né? E isso, com isso, uma doença com uma prevalência tão alta na população, o tratamento felizmente progrediu e muito. Tem gente que vai falar, assim, tem remédio que você toma e quebra a pedra? Não tem, né? Ainda não chegou nisso. Não chegou, né? Lógico que existe, a gente não entrou nesse mérito, mas existem diferentes tipos de cálculos. Eu falei, por exemplo, do cálculo de ácido úrico. O cálculo de ácido úrico, no meio ácido, né? Até eu dei o exemplo do álcool, ou se o indivíduo tem uma dieta muito rica em alimentos ácidos, ele tem uma tendência a formar esses cálculos. Então, se você fizer o inverso, ou seja, alcalinizar esses pacientes, você pode dissolver esses cálculos, né? Mas é o único cálculo que a gente tem um tratamento que seja capaz de dissolver esse cálculo. Você usa uma substância que, aliás, é muito rica até no limão, que é o citrato de potássio, e com isso você consegue alcalinizar a urina e diluir esses cálculos de ácido úrico. Às vezes até cálculos grandes, cálculos de 2, 3 centímetros, você alcalinizando a urina por um período prolongado, você consegue eliminar esses cálculos sem a necessidade de cirurgia. O limão, aliás, vamos falar do limão. O limão, não para quem já está com o cálculo, mas para quem não já teve e sabe que o limão é bom? Sem dúvida, né? O limão é muito rico em citrato, e aí, em particular, a laranja já não tem a mesma quantidade de citrato de potássio que o limão tem, né? O limão, ele acaba interferindo não só na origem dos cálculos de ácido úrico, mas também nos cálculos de oxalato de cálcio. Então, o limão tem uma ação extremamente protetora para aqueles indivíduos que são formadores de cálculo. Então, se tiver que dar um conselho, além de fazer aquela dieta, como eu já falei, ter aquela vida saudável, use um limão de manhã e um limão à tarde para esses indivíduos que são formadores de cálculo. Como se fosse para tomar, né? Isso. Só cuidado, não vai usar o limão e pôr bicarbonato no limão, que vai tirar todo o efeito do citrato. Tem gente que faz isso. Sim, tem que ser o limão puro mesmo, né? Com água, né? Puro que eu digo, com água. Quem tem recorrente é preciso ficar de olho, porque se bobear, o excesso de pedra pode levar a insuficiência renal. Né? E aí já é um problema muito grave, né? Muito grave, né? Porque os cálculos renais obstruem a passagem da urina, predispõem à infecção do trato urinário, né? E essa combinação, né, obstrução e infecção do trato urinário, é uma combinação extremamente grave e que pode levar um indivíduo à perda da função renal ou às vezes até septicemia e a óbito. Então, esses indivíduos que são formadores de cálculos recorrentes têm que ser acompanhados periodicamente, né, e tratado desses cálculos para impedir que chegue numa situação tão crítica como a dita. Dr. Horácio Alvarenga Moreira, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Preste atenção nessa dica. Estude de onde você quiser com o EAD Unifil. Ensino de qualidade e flexibilidade para estudar em uma das melhores universidades do Brasil. Cursos, em sua maioria, com nota máxima pelo MEC. Com seu histórico escolar, a primeira mensalidade sai por R$ 99,00 e ainda garante até 50% de desconto nas demais. Ao transferindo o seu curso, você tem 35% de desconto nas mensalidades. É mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e confira os nossos novos cursos. Ou ligue 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!